Jovens do nono ano, é um prazer estar com vocês. Nós somos a Cooperativa Educacional Nova Vida. Nossa proposta é a correção da atividade xerocopiada e esse que vos fala é o professor Roberto Ventura. Então vamos lá, pessoal. A primeira questão diz assim: as medidas indicadas no triângulo retângulo ABC da figura são tomadas em milímetros. Determine a medida de A, de B, de C e H, respectivamente, neles indicados. Olha só. Então, ele quer a medida de cada um, na ordem, viu? Primeiro o A, depois do B, depois do C, depois do H. Olha só, o A é a hipotenusa, o B é um cateto maior, C é o cateto menor, H é a altura desse triângulo relativa à hipotenusa, 64 é a projeção do cateto B e 36 é a projeção do cateto C. O que você faz? A primeira relação é aquela do A, né? O A é igual à soma das projeções. Então, eu posso dizer que A é igual a 36 mais 64. Ora, quanto é 36 mais 64, pessoal? Perfeito, A é igual a 100. Pronto, já determinei o valor de A. Se eu determinei o valor de A, eu consigo determinar o valor de B usando a relação dos catetos. O que diz a relação dos catetos? Que o quadrado dos catetos é igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção. Vale tanto para o B como para o C. Então, vou usar a mesma relação para calcular o B e a mesma relação para calcular o C. Só mudando o cateto e a projeção. Então, ó, eu vou ter que B vai ser igual, B ao quadrado vai ser igual a 100, né, que é o valor de A, vezes 64, que é a sua projeção. O quadrado do cateto é igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção. Então, eu vou ter o quê? Quanto é 100 vezes 64? Ora, mas rapaz, 6.400, professor. Isso é moleza demais, é só acrescentar um 2 zeros, não é isso? Ora, se o B está ao quadrado, então eu tenho que lembrar que eu tenho que colocar mais ou menos a raiz quadrada, não é isso? Então, vai ficar mais ou menos a raiz quadrada de 6.400. Professor, essa raiz é grande demais. Não, pessoal. Qual é a raiz de 64? Não é 8? E aí você pega a quantidade de zeros e divide pelo índice. O índice aí é 2, né? Raiz quadrada. 2 zeros dividido por 2 dá 1. Então, eu boto a raiz de 64. 8 acompanhado de 1 zero. Então, B é 80. Rapaz, é fácil demais. Olha só. A mesma relação eu vou usar para calcular o C, né? C ao quadrado é igual a 100 vezes 36. Ora, 100 vezes 36 é só pegar o 36 e acrescentar 2 zeros, 3.600. Como C está ao quadrado, então mais ou menos, não é isso? Mais ou menos a raiz quadrada de 3.600. Como é um comprimento, professor, só existe comprimento positivo. Então, esquece a parte negativa e coloca somente a parte positiva. Raiz quadrada de 36, 6. 2 zeros dividido por 2, 1 zero. Então, 6 com 0, 60, professor. Pronto. Esse é o valor de C. Para determinar o H, você tem várias relações aí, professor. Você pode dizer que H ao quadrado é igual ao produto das projeções. Você pode dizer que o produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa pela altura. Então, eu vou usar essa daqui das projeções. H ao quadrado é igual a 64 vezes 36, produto dessas projeções. Você pode lidar de duas maneiras, pessoal. Né? Tirar a raiz quadrada do 64 de 36 e depois multiplicar, né? Ou então você pode multiplicar. H ao quadrado é igual a 64 vezes 26 dá 2.304. Como o H está ao quadrado, então mais ou menos, né? E qual é a raiz quadrada de 2.304? 30 ao quadrado é 900. 40 ao quadrado é 1.600. 50 ao quadrado é 2.500.
Então, está entre 40 e 50. Termina em 4. Se termina em 4, ou é 2, ou é 8. Como está mais perto de 25 mil, então é 8. Então, 48. Então, H é igual a 48. Ou você poderia fazer assim, pessoal. Ó, eu vou apagar essa parte aí e vou colocar logo o mais ou menos e a raiz quadrada, tanto do 64 como do 36. Pode ser feito assim, pessoal. Porque tem uma propriedade lá em radiciação, na primeira prova, né? Que se eu tenho o produto de dois números, eu posso separar, tirar a raiz de um e a raiz do outro e depois multiplicar, né? Então, H, a raiz de 64 é 8 e a raiz de 36 é 6. Quanto é 8 vezes 6? 48. Olha, dá a mesma resposta. Então, alternativa aí, letra A, T. Assim é fácil demais, professor. Vamos adiante. Então, segunda questão. Olha só. O topo de uma escada é 26 metros de comprimento. Está encostada na parede vertical de um edifício. O pé da escada está a 10 metros de distância da base do edifício. Né? A primeira situação é essa. A escada está lá no topozinho e ela tem 26 metros. Então, vou botar logo aí 26 metros, certo? Essa escada tem 26 metros. E ela está a 10 metros de distância. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que determinar a altura desse prédio. Não é isso? Porque ele vai escorregar 14 metros para baixo. Então, ele vai aqui, ó, a escada vai descer 14 metros, ó. Desceu aqui. E à medida que ela desce, esse pé escorrega. Esse pé escorregando, ele quer essa distância daqui para cá. Então, eu vou chamar, aí, ó, essa distânciazinha aqui, daqui para cá, de X. E vou chamar essa distância toda de A, certo? E aí a altura do prédio. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar a altura do prédio. Como é que eu determino a altura desse prédio? Você não sabe o tamanho da escada, não sabe a distância, e se é a altura, pessoal, significa que esse ângulo é de 90 graus. Então, esse H aqui é um cateto, o 10 é outro cateto e o 26 é a hipotenusa. Teorema de Pitágoras, muito bem, não é de Chutágoras, por favor. Teorema de Pitágoras. Diz que a soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Olha, pessoal, mas não tem um negócio que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos? É a mesma coisa, pessoal, só fiz trocar a ordem. Porque quando você quer determinar um cateto, então você bota primeiro a soma dos catetos. Se você quer determinar a hipotenusa, então você bota primeiro a hipotenusa, ok? Então, o vice-versa vale, certo? Então, h ao quadrado mais 10 ao quadrado é igual a 26 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, professor. E 26 ao quadrado é 676. Como é que eu elimino esse 100 aí? Oposto. Muito bem. Então, 676 menos 100, 576. Colocando aí o mais ou menos, né? Qual a raiz quadrada de 576? Ah, rapaz, é fácil demais. 24, não é isso? Então, a altura do prédio é 24. O que vai acontecer aqui? Ó? Esse prédio todo é 24. O que vai acontecer? A escada vai deslizar 14 metros. Ora, se eu tenho 24 e tiro 14, então significa que essa distância daqui para cá, né, vai ser o quê? 10. Muito bem. Então, eu vou ter uma nova situação. Ó. A escada vai diminuir? Não, a escada vai permanecer com o mesmo tamanho. Então, vai ser continuar com 26. Essa distância daqui para cá é 10. E ele quer, eu vou descobrir logo essa distância daqui para cá. Quanto foi que ficou o pé todo, até a base do edifício, certo? Então, eu vou chamar aqui de A, certo? Então, A vai ser um cateto, o 10 vai ser outro cateto e o 26 vai ser a hipotenusa. Como eu quero um cateto, então, a soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Professor, mas se você olhar para cá e olhar lá para cima, é a mesma coisa.
Ah, é a mesma equação. Então, quer dizer que o A também vai ser o quê? 24, pessoal. Você vai fazer o mesmo cálculo. Se você quiser fazer, pode fazer, que vai dar a mesma resposta, 24. Então, eu já sei que o A vai ser o quê? 24 metros. Bacana. Alguns empolgados iam dizer, NDA. Não, pessoal, ó, ele quer só isso daqui, ó. Ele só quer esse pedacinho aqui. Então, o A aqui é 10 mais X. Então, X mais 10 é igual a A. Só que o A é quanto? 24, muito bem. Então, ó, X é igual a A menos 10, ok? Ora, quanto é o A? 24. E quanto é 24 menos 10? 14, muito bem. Logo, a alternativa, letra D. Desse jeito é moleza responder questão de matemática, né? Então, vamos para a terceira. Na terceira, ele diz assim, no alto de um bambu vertical está presa uma corda, né? Ó, esse pontilhado aí representa a corda, certo, pessoal? Então, aqui é a corda. Ela corre todo o bambu e tem um pedaço aqui no chão, ó. Ele diz que a parte da corda em contato com o solo mede 3 metros. Então, esse pedaço daqui para cá é de 3 metros, ok? Quando a corda é esticada, sua extremidade toca o solo a uma distância de 9 metros. Então, ó, quando ele estica essa corda, essa distância do pé do bambu fica de 9 metros. O comprimento do bambu é aproximadamente. Se eu não sei qual é o comprimento do bambu, vou chamar de quê? I, muito bem, X. Então, vamos chamar o comprimento de X. Mas qual é o comprimento da corda? Ora, pessoal, você concorda que ele deslizou o mesmo comprimento do bambu e ainda sobraram 3? Então, é X mais 3. Então, esse X mais 3 aí é o tamanho do bambu mais os 3 metros que ficaram além. Pronto, pessoal. Quando eu faço isso, olha só, fica um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, isso daqui é a hipotenusa, cateto e cateto. Como eu quero determinar aqui, né, também a hipotenusa, eu sei que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos, professor. Teorema de Pitágoras. Muito bem. Então, ó, x mais 3 ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a x ao quadrado, que é um dos catetos, mais 9 ao quadrado, que é o outro cateto. A soma dos quadrados, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos. Só que aqui, professor, é o quadrado da soma de dois termos. Como é o quadrado da soma de dois termos? Isso mesmo, ó, pessoal. Rapaz, vocês estão inteligentes demais. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, ó, só fiz isso. Ó. Tem o primeiro x, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 3, mais o quadrado do segundo, que é o 3. Ó. E repetir aqui. Nem respondi o 9 só para ver que eu só desenvolvi o quadrado da soma de dois terços. Olha só. Eu tenho que 2 vezes 3 é quanto? 6. E 3 ao quadrado é 9. Ó, bacana, belezinha. Esse indivíduo aqui, ó, está no segundo membro. Ele não pode ficar no segundo membro. Então, vou tirar ele daqui do segundo membro, certo? Para isso é o oposto. Muito bem. Ó, vou somar. Se eu somar de um lado o oposto, eu tenho que somar do outro lado o oposto. Olha, só que esse é igual a esse e esse é igual a esse. Então, corta, professor. O truco, ó. Bacana demais, menino. Então, ó, 9 ao quadrado, eu desenvolvi aqui, ó, 9 ao quadrado dá 81. Pronto, eu vou ficar com essa relaçãozinha aqui, pessoal. Só que esse 9 não pode ficar aqui. Então, o oposto. Então, menos 9 de um lado, menos 9 do outro. Corta o menos 9 ali, vai ficar 6x. Quanto é 81 menos 9? Perfeito, ó, 72. 72. Divide todo mundo por 6, corta o 6, x vai ser igual a 72 por
6, que dá 12. Letra B, de besta, uma questão dessa, pessoal. Vamos lá. Continuando aí. A quarta questão diz que a altura de uma árvore é de 8 metros. Então, ó, a árvore tem 8 metros. Será fixada uma escada, né? A escada aqui, ó, fixada, a 6 metros da base, de sua base. E o homem vai podar os galhos. Qual é o menor comprimento dessa escada? Ele quer o tamanho dessa escada. Eu vou chamar esse tamanho de X. Se aqui é a altura, pessoal, então esse ângulo é de 90 graus. Logo, aqui é um triângulo retângulo. E aqui é a hipotenusa e aqui são os catetos. Ah, professor, teorema de Pitágoras. Pronto, vamos usar. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quanto é 8 ao quadrado? 64, muito bem. 6 ao quadrado? 36, olha aí, perfeito. 64 mais 36? 100, professor. Mas, rapaz, coloca o outro lado na raiz quadrada, lembrando do mais ou menos. Não esquecendo que é um comprimento, pessoal. E não existe comprimento negativo. Logo, x é igual a quanto? 100. Muito bem, né? Raiz quadrada de 100 é 10, olha aí. Então, x é 10 metros. Então, o tamanho mínimo dessa escada é 10 metros. Letra B de bom, professor. Vamos lá botar umas questões mais difíceis, que essa daí está fácil demais, né? Vamos lá. Olha, rapaz, essa daí é boa. Um avião levanta voo no ponto A e sobe fazendo um ângulo de 60 graus com a horizontal. Quando o avião sobrevoa uma torre situada a 3 km do ponto de partida, a distância percorrida pelo avião será... Pessoal, ó, veja que as alternativas aqui estão em metros. Então, você vai ter que transformar esse quilômetro aqui para metro. Então, primeira situação, transforme logo 3 quilômetros em metros. Você sabe que 1 quilômetro é 1000 metros, não é isso? Então, olha só, nessa questão, você tem que identificar quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente, quem é hipotenusa. Em relação ao ângulo de 60. Quem está na frente é o quê? Cateto oposto. Muito bem. Quem está ao lado? Cateto adjacente. E o que forma aqui, ó, vai ser a altura, então é 90 graus. Então aqui é hipotenusa. Ok? Só que o cateto oposto aqui, ele não me serve. Então, ele não vai servir. Certo? Então, vou cancelar ele aí. E aí, você tem que saber qual a relação você vai usar. Né? E aí, você tem que lembrar, né, que as alternativas aqui, ó, pessoal, estão em metros. Se estão em metros, significa que esses 3 quilômetros aqui, você vai ter que transformar ele para metro, certo? E aí você lembra que 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. 1 quilômetro, 1000 metros. Se eu tenho 3 quilômetros, 3 vezes 1000. E 3 vezes 1000, 3000 metros. Certo? Que relação eu vou usar? Eu vou usar seno, cosseno ou tangente? Lembre, seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Como eu não quero nada sobre o cateto oposto, então eu não posso usar o seno. Também não posso usar a tangente, porque o que é tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Como eu não tenho e nem quero cateto oposto, então nem seno e nem tangente. Resta o quê? Cosseno. Porque o que é o cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Eu tenho cateto adjacente e quero a hipotenusa. Então, cosseno. Cosseno de 60, cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, cosseno de 60, cateto adjacente, que é 3, e aí eu já transformei, né? 3000, sobre a hipotenusa, que é x. Ok?
E aí tem que lembrar daquela tabelazinha dos seno, cosseno e tangente. Então, seno de 30 é 1 meio, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Invertendo, né? Então, ó, quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. Então, quer dizer que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Então, como o seno de 30 é 1 meio, o cosseno de 60 também vai ser 1 meio, né? Então, cosseno de 60, 1 meio. Então, vou trocar o cosseno de 60 por 1 meio. E agora eu faço o quê? Cruz, credo. Olha aí. 1 vezes x e 2 vezes 3.000. 1 vezes x é x, pessoal. E 2 vezes 3.000 dá 6.000. Pronto, pessoal. X é 6.000. Aí você vai dizer, professor, não tem nenhuma alternativa para a gente marcar? Tem sim, a letra E, N, D, A, nenhuma das anteriores, pessoal. Certo? Então, não se aperreie se você se deparar com uma situação dessa. Bacana? Vamos adiante. Ah, essa daqui é legal. Para auxiliar na sustentação de um poste, foi fixado um cabo de aço de 8 metros de comprimento, formando um ângulo de 30 graus com o solo, conforme mostra a figura. Qual é a altura do poste? Então, a altura do poste é isso daqui tudo, pessoal. Esse 30 aqui, né, em relação a esse pedaço daqui para cá, ó, esse pedacinho, só esse pedaço daqui para cá, esse daqui vai ser o quê? Cateto oposto. Esse daqui, ó, vai ser o quê? Cateto adjacente. E aqui vai ser o quê? Hipotenusa, lado oposto ao ângulo de 90 graus. Ele não quer saber do cateto adjacente, né? Não quer saber, então vou eliminar, deixar ele de fora. Ele quer o cateto oposto e tem a hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa, qual a relação? Seno, muito bem, seno, certo? Então, vou chamar o cateto oposto aí de x, certo? Então, seno de 30, cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 8. O seno de 30, nós acabamos de ver 1 meio, professor. Então, bota 1 meio igual a x sobre 8. Cruz, credo, muito bem. 2 vezes x, 1 vezes 8. 1 vezes 8 é 8, professor. Então, divide ambos os lados aí por 2. Corta o 2, né? 8 dividido por 2 dá 4. Perfeito. Lindo, lindo, lindo. Pronto. Aí, alguns empolgados marcariam letra A. Pessoal, esse x aqui que nós chamamos só foi daqui para cá. Olha na figura, ó. Tem esse pedacinho aqui, viu? Então, eu vou pegar esse pedaço aqui que eu calculei, mais esse pedaçozinho aqui, certo? Então, a altura do poste vai ser 4 mais 3. E 4 mais 3 é quanto? Muito bem, 7 metros. Essa é a altura do poste letra C e não letra A, com alguns que marcaram letra A, viu? Então, letra C, essa é a certa. 7ª questão. Karine, conhece a Karine? Para quem não sabe, é uma jovem loura. Karine mediu 2 lados de um triângulo. Como mostra a figura, determine em graus as medidas do ângulo indicado. Então, pessoal, olha, o ângulo indicado é esse daqui. Então, consequentemente, isso daqui é o quê? Cateto oposto. O ângulo é esse, eu vou chamar ele de alfa. Esse daqui vai ser o cateto oposto. Esse daqui vai ser o cateto adjacente. E aqui vai ser a hipotenusa. Ora, eu não quero nada com cateto oposto, então vou tirar ele. Cateto adjacente e hipotenusa, que relação é essa? Cosseno. Então, o cosseno do ângulo. O ângulo é alfa, professor. Então, o cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente, que é 10, sobre a hipotenusa, que é 20. Então, o cosseno de alfa é 10 sobre 20. Corta logo esse zero aí, para ficar bonito. Então, o cosseno de alfa é igual a 1 sobre 2. Pessoal, qual é o ângulo cujo cosseno é igual a 1 meio? Se você lembrar lá da 5ª questão,
nós vimos que o cosseno de 60 é igual a 1 meio, né? Então, esse alfa aí, com certeza absoluta, é 60 graus. Então, alfa aí é igual a 60 graus. Por que alfa é 60? Porque o ângulo cujo cosseno dá igual a 1 meio é 60 graus. Pronto, pessoal. Então, letra C, de com certeza, isso é fácil demais, pessoal. Vamos para a oitava. Na oitava, diz que em um shopping, já abriu, viu? Então, cuidado aí, não vão fazer aglomerações. Uma pessoa sai do primeiro pavimento para o segundo, por meio de uma escada rolante, conforme a figura abaixo. A altura H em metros atingida pela pessoa ao chegar ao segundo pavimento é, e aí ele dá 150 graus e 20 graus. Ele está falando que aqui é 150 e aqui é 20, certo? Então, pessoal, se nós traçássemos uma linha aí, ó, como já está traçado, esse ângulo aqui na altura, então esse ângulo seria de 90 graus. Ora, se o ângulo todo é 90, quanto é 150 menos 90? Aí, perfeito, muito bem, 60 graus. Então, esse ângulo aqui de dentro seria de 60 graus. O que ele quer? Ele quer a altura. Então, essa altura aqui, H, né, seria aqui, ó, se a altura aqui é 90, então isso daqui é um triângulo retângulo. Em relação ao 60, aqui seria o quê? Cateto oposto. Aqui seria o quê? Cateto adjacente. E aqui, hipotenusa. Muito bem. Veja que eu não quero nada com cateto oposto. Então, tira ele. Cateto adjacente, hipotenusa, cosseno. Muito bem. Então, vamos usar o cosseno. Que eu vou chamar essa aqui de x. E aqui a hipotenusa, que é 20. Certo? Quanto é o cosseno de 60? Acabamos de ver, professor. O cosseno de 60 é 1 meio. Então, bota 1 meio igual a x sobre 20. Cruz, credo. Então, vamos lá. 2 vezes x igual a 1 vezes 20. 2 vezes 20, 1 vezes 20, 20. Então, divide todo mundo por 2. Corta aí o 2, né? 20 dividido por 2, 10. Pronto. Ele vai chegar a uma altura aqui em cima de 10 metros, letra C, de com certeza isso é fácil demais para responder trigonometria, né? Então, questão, ó, moleza. A nona questão, né, diz assim, um menino está empinando uma pipa. Então, um jovem empinando uma pipa. Né? Olha aí, apareceu o jovem empinando a pipa. E a sua mão encontra-se a 50 centímetros do solo. Ó, a mão dele está a 50 centímetros do solo. Sabendo que a linha que sustenta a pipa é de 100 metros, então essa linha aí, ó, que sustenta essa pipa é de 100 metros, encontra-se totalmente esticada e está determinando com o solo um plano horizontal, ó, plano horizontal, um ângulo aí de 30 graus. Podemos afirmar que a altura desta pipa em relação ao solo, a altura, tudo isso aí, ó, pessoal, em relação ao solo, né, ele quer saber a relação aí. Olha só, se é altura, então o ângulo tem que ser de 90 graus. Tanto ali naquela linha horizontal imaginária, que é a altura que ele está, né, como lá do solo. Se você olhar para cá, eu tenho um triângulo retângulo. Então, aqui é o cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Ele quer saber isso aqui, ele não quer isso aqui, então vou desligar isso daqui, certo? Vamos ficar só com isso aqui. Eu vou chamar isso daqui, ó, de x, certo? Então, você vai ter que cateto oposto sobre hipotenusa é o quê? Seno, muito bem. Ele está dizendo aqui, ó, que o seno de 30 é 1 meio. Né? Nem precisava, vocês já são craque nisso. Então, bota 1 meio igual a x sobre 100. Cruz, credo. 2 vezes x, né? 1 vezes 100. Ó, 1 vezes 100 é 100, então divide todo mundo por 2. Corta o 2, 100 dividido por 2 dá
50. Aí alguns apressados já marcariam letra B. Calma, pessoal. Lembra que ele quer a altura da pipa em relação ao solo. Então tem 50 centímetros a mais. Professor, mas aqui está em metro e aqui está em centímetro. Pessoal, é só transformar. Basta dividir isso aqui por 100. Corta um zero, vai ficar 0,5, né? Então, quanto é 50 mais 0,5? A letra D, desse jeito é moleza, né? 50,5 metros. Letra D. E desse jeito, pessoal, agora só falta uma para a gente terminar a nossa correção. 10ª e última questão. Diz assim: o proprietário de um terreno trapezoidal, representado na figura, deseja colocar grama sintética em toda a sua extensão. O metro quadrado da grama sintética é R$10. Considere raiz de 3 igual a 1,7. E desprezando outras despesas decorrentes dessa obra são gastos. Então ele quer saber quanto é que ele vai gastar para colocar grama sintética em todo o terreno. Primeira coisa que você vai fazer, trace linhas paralelas aí representando a altura de um lado e a altura do outro. Quando eu faço isso, pessoal, esses ângulos são de 90 graus, consequentemente, se lá em cima é 4, né, isso daí, ó, todas duas representam a altura, se lá em cima é 4, então embaixo também vai ser 4. Como esse ângulo aí é de 150, o que sobra para cá é 60. Bacana? Olha só, do outro lado, você tem aí, ó, esse ângulo ali. Se aqui você tem 60 e aqui é 90, então aqui é 30. Então, 30 graus. Bacana? Outra coisa, se lá em cima é 4, aqui também vai ser 4. Consequentemente, eu não tenho esse pedaço e não tenho esse pedaço. Então, eu tenho que determinar quanto é esse pedaço e quanto é a altura, para mim calcular a área desse trapézio. Lembre que a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura. Como eu não tenho a altura, então vou ter que determinar, não é isso? Então, vamos lá. Em relação a esse ângulo, ó, cateto oposto sobre cateto adjacente, que eu quero esse pedacinho aqui, eu não quero esse daqui, eu quero esse daqui. Cateto oposto, cateto adjacente é tangente. Ah, pensava que não ia ter questão de tangente, né? E aqui a mesma coisa, ó, cateto oposto sobre cateto adjacente, em relação ao 30, certo? Então, vamos usar aí, ó, vou chamar esse pedacinho aqui de A, vou chamar esse pedacinho aqui de B. Então, ó, H sobre A, né, e H sobre B. Então, eu sei que A mais B, tudo aqui não é 8, e daqui para cá não é 4, então 8 menos 4 é 4. Eu não sei quanto é esse pedaço e não sei quanto é esse pedaço. Eu só sei que se eu pegar A mais B vai ser igual a 4. Se eu quiser saber o valor de B, B vai ser igual a 4 menos A. Concorda ou sem corda? Concorda, né? Então, B é igual a 4 menos A. Deixa aí, guarda essa informação e vamos partir para as trigonometrias. Então, vamos lá. Tangente de 60, H sobre A. Bacana? Olha, quanto é a tangente de 60? É só lembrar lá na tabelinha, pessoal. Tangente de 60 é raiz de 3. Como não tem denominador, vou colocar 1. Então, cruz credo aqui, 1 vezes H dá H, e aqui vai ficar A vezes raiz de 3. Então, guarde essa informação que H é igual a A vezes raiz de 3. Partindo agora para o B, eu vou ter que a tangente de 30 é igual a H sobre B. Beleza? Então, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, pessoal. Então, boto raiz de 3 sobre 3 igual a H sobre A. Cruz credo. Então, vou ter 3H igual, né? Aqui é um B, viu, pessoal? B. B vezes 3. Então, H é igual, ó, dividindo todos os dois lados por 3, corta, vai ficar B raiz de 3 sobre 3.
Esse é o valor de H e esse é o valor de H, pessoal. Mas o H daqui é o mesmo H daqui. Eles são iguais. Logo, eu posso dizer que esse lado aqui, A raiz de 3, é igual a esse lado aqui, B raiz de 3 sobre 3. Ok? Se eu dividir, ó, tem raiz de 3 e tem raiz de 3. Se eu dividir o do lado por raiz de 3, corta, não é não? Corta e corta. Então, eu vou ter que A sobre 1 é igual a B sobre 3. Cruz credo, 1 vezes B, B. A vezes 3, 3A. Então, eu tenho aqui que 3A é igual a B. Ora, mas quem é B? Lá da B é 4 menos A, professor. Então, no lugar do B, eu vou botar 4 menos A para ter só uma variável, né? Então, 3 vezes A é igual a 4 menos A. Eliminando isso daqui é o oposto. O oposto de menos A é mais A, professor. Então, vai ficar 3A mais A igual a 4. Quanto é 3A mais A? 4A. 4A igual a 4. Dividindo tudo por 4, ó, dividindo tudo por 4, eu vou ter que 4 corta, 4 dividido por 4 dá 1. Então, A é igual a 1. Ora, mas se A é igual a 1, eu posso dizer que 4 menos 1 dá o quê? 3. Isso mesmo, ó. 4 menos 1 dá 3. Ok? Então, ó, esse daqui é 1 e esse daqui é 3. Mas se eu tenho o valor de A, agora eu posso dizer qual é o valor de H, né? Ó, A não é 1 vezes raiz de 3, então eu posso dizer que H, ó, basta eu ter isso daqui, pessoal. Se quiser aqui no B também, ó, vai ficar 3 sobre 3, corta. Vai ficar só raiz de 3. É o mesmo. Então, H é igual a 1 vezes raiz de 3, que dá raiz de 3. Pronto, determinei a altura. Qual a fórmula que eu vou usar? Isso, eu vou usar a fórmula do trapézio. A área é igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Professor, tem mais espaço? Não. Pois pronto, vamos para adiante. Olha, apagou tudo. Eita, professor, e agora? Como é que vai fazer? Ó, os valores eu deixei todos aqui, certo? Vou só, né, eliminar tudo aqui para a gente recomeçar, certo? Para vocês não terem poluição visual. Vamos lá. Quem é a base maior? 8. Base menor? 4. Quem é a altura? Raiz de 3. Então, vamos lá. Ó. Substituir. Quanto é 8 mais 4? 8 mais 4 é 12, professor. Então, ele diz que é para me substituir esse raiz de 3 por 1,7. Está na questão, pessoal. É só usar os dados que ele deu. Ora, 12 dividido por 2 é 6. Então, vai ficar 6 vezes 1,7. 42 vai 4, 10. Então, 10,2. Ah, professor, 10,2 é a área. Só que ele não quer a área, pessoal. Ele quer saber quanto é que ele vai gastar. Quanto é o metro quadrado? O metro quadrado ele diz que é 10. Então, vou pegar esse valor aqui e vou multiplicar por 10. Então, multiplicando aí o gasto dele. Ah, professor, mas multiplicar por 10 é só deslocar a vírgula. Pois pronto, desloca a vírgula aí e vai ficar R$ 102. Esse é o gasto desse proprietário, desse terreno. Então, letra C, e com certeza, pessoal, essa questão era a mais linda de todas, né? Mas eu sei que vocês entenderam aí e o processo é esse. Eu vou achar as tangentes para depois comparar uma com a outra, ok? Então, um forte abraço, prazer em estar com vocês. Abraço do Ventura.